Olá, meus amores. Vamos junto aí nessa nossa reta final. Hoje a gente vai fazer aqui uma discussão rápida sobre obrigações por meio de questões da prova da OAB. Fica ligado com a titia, filho. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha só para o teu código, se tu tiver um, amém? E para a titia, filho, porque o sucesso está aí, só te aguardando. Bora lá? Primeira questão. Lucas, interessado na aquisição de um carro seminovo, procurou Leonardo, que revende veículos usados. Ao final das tratativas, e para garantir que o negócio jurídico seria fechado, Lucas pagou a Leonardo um percentual do valor do veículo a título de sinal. Após a celebração do contrato, porém, Leonardo informou a Lucas que, infelizmente, o carro que havia negociado já havia sido prometido informalmente a outro comprador, velho amigo de Leonardo, motivo pelo qual Leonardo não honraria a avença. Frustrado diante do inadimplemento de Leonardo, Lucas procurou você como advogado para orientá-lo. Nesse caso, assinale a opção que apresenta a orientação dada. A. Leonardo terá de restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, com atualização monetária, juros, honorários de advogado, mas não o seu equivalente. B. Leonardo terá que restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, mais o seu equivalente, com atualização monetária, juros e honorários de advogado. C. Leonardo terá que restituir a Lucas apenas metade do valor pago a título de sinal, pois informou, tão logo quanto possível, que eu não cumpriria o contrato. E D. Leonardo não terá que restituir a Lucas o valor pago a título de sinal, pois este é computado como início de pagamento, o qual se perde em caso de inadimplemento. Atenção, atenção e atenção. Aqui a nossa matéria está tratando de arras ou sinal. Quando nós vamos falar de sinal, nós estamos aqui ou dando o sinal como um princípio, né? E garantia deste pagamento, ou ele vai acarretar para aquele que não cumpriu com a obrigação, acarretando para aquele que não cumpriu com a obrigação, o dever de devolver. Aqui nós temos mais outra questão que a lei prevê. Além da devolução deste sinal, nós também teremos que pagar o equivalente, certo? Então, o sinal, o equivalente a este sinal, além do que, tia? Além de atualização monetária, juros e honorários advocatícios. Gente, a resposta ela é tal qual se encontra na lei. Olha aqui para que vocês possam conferir com a tia. Letra B, Leonardo terá de restituir a Lucas o valor a título de sinal, o seu equivalente, com atualização monetária, juros e honorários de advogado. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Quem, tia? Aquele, vamos dizer aqui no nosso caso, Lucas deu o valor como sinal. Nesse caso de Lucas, se Lucas não cumprisse essa obrigação, nosso querido Leonardo poderia o quê? Reter o valor dado a título de sinal. É o que o nosso código está dizendo. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, que no caso aqui é o Leonardo, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir sua devolução mais o equivalente, que é como, gente, se fosse assim, o pagamento em dobro, certo? Com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários advocatícios, ok? Tranquilo? Também, depois, se tiver um tempinho, dá uma olhada no 419, que ele vai falar, a parte inocente pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com perdas e danos, valendo as arras como mínimo de indenização. Show? Seguindo, segunda questão. Renata financiou a aquisição de um veículo em 36 parcelas e vinha pagando pontualmente todas as prestações. Entretanto, a recente perda de seu emprego fez com que não conseguisse manter em dia a dívida, tendo deixado de pagar justamente as duas últimas prestações. O banco que financiou a aquisição, né, diante do inadimplemento, optou pela resolução do contrato. Aí vem, tendo em vista o pagamento de 34 parcelas anteriores, pode-se afirmar que a conduta da instituição financeira viola o princípio da boa-fé em razão do dever de mitigar os próprios danos, B, da proibição de comportamento contraditório, C, adimplemento substancial e D, dever de informar. A resposta, gente, aqui está clara, é adimplemento
substancial. O que é que quer dizer? Quando se trata de um contrato, como aqui exposto na questão, onde nós temos aí mais da metade desse contrato já cumprido, temos uma orientação e um enunciado, salvo engano, é o 361 do Conselho de Justiça Nacional, que diz o seguinte, para interpretar a lei é preciso ter um parâmetro e um equilíbrio. A pessoa já cumpriu um grande percentual dessa dívida, não há razoabilidade em se prever aí a resolução do contrato, porque aí a gente teria um prejuízo muito maior, uma expectativa de direito frustrada por causa de duas parcelas. O que é, então, que tem que ser feito? Cobra-se, o banco tem o direito de cobrar as parcelas, de cobrar suas atualizações, certo? De cobrar dentro de uma execução contratual normal e não uma resolução contratual, certo? Bom, então a nossa letra I é a letra C e vem o enunciado 361 do Conselho de Justiça Federal. O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato, o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do artigo 475, que é onde tem a previsão da resolução do contrato, beleza? Bora aqui seguindo, terceira questão. Paula é credora de uma dívida de R$900 mil, assumida solidariamente com Marcos, Vera, Tereza, Mirna, Júlio, Simone, Úrsula, Nestor e Pedro. Ou seja, todas as torcidas reunidas numa única dívida. Em razão de mútuo que a todos aproveitam. Antes do vencimento da dívida, Paula exonera quem? Vera e Mirna da solidariedade, por serem amigas de longa data. 2 meses antes da data do vencimento, Júlio, em razão da perda de seu emprego, olha quanta derrota uma atrás da outra, de onde provinha todo o sustento de sua família, cai em insolvência. Ultrapassada a data do vencimento, Paula decide cobrar a dívida. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. A. Vera e Mirna não podem ser exoneradas da solidariedade, eis que o nosso ordenamento jurídico não permite renunciar à solidariedade, que somente alguns dos devedores. É falso. Na verdade, o nosso ordenamento jurídico permite a livre disposição aí, né, da vontade do credor. Ele pode exonerar mais ou até todos, se assim ele quiser. E aí descaracteriza, logicamente, né, a solidariedade. B. Se Marcos for cobrado por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida e, posteriormente, poderá cobrar dos demais as suas cotas partes. A parte de Júlio será rateada entre todos os devedores solidários, inclusive Vera e Mirna. C. Se Simone for cobrada por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida e, posteriormente, poderá cobrar dos demais as suas cotas partes, inclusive Júlio. E D. Se Mirna for cobrada por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida e, posteriormente, poderá cobrar as cotas partes dos demais. A parte de Júlio será rateada entre todos os devedores solidários, com exceção de Vera. Atenção, atenção. Quando você vai falar em solidariedade, e mais precisamente na tal da exoneração, né, da solidariedade, o que é que se dá? Ser exonerado de uma solidariedade não é um perdão de dívida. Ser exonerado da solidariedade quer dizer o quê? Daquele montante, né, as pessoas que foram exoneradas, elas terão que ser cobradas apenas naquela parcela que é referente à dívida delas. Não vai ficar solidário com todos os demais, certo? Quando eu falo em solidariedade, os demais acontece o quê? Que estão sob essa solidariedade. Podem ser cobrados, caso devedores solidários, qualquer um deles pode ser cobrado, qualquer um deles pode ser exigido o pagamento dessa dívida. Mas quando eu renuncio ou exonero alguém dessa solidariedade, eu estou dizendo o quê? Olha, desse time todinho aqui que eu li aqui para vocês, a pessoa está falando, o credor, eu só não quero aí botar no bolo a Vera e a nossa querida Mirna. Tira aí que elas são algo particular. Então, não pode ser exigido delas o pagamento daquela dívida como um todo. Entendem? Não há uma solidariedade. Elas serão responsáveis por sua cota parte, uma vez que elas estão desligadas desse dever. Porém, a lei coloca a salvo a seguinte circunstância. Se dentre os outros devedores surgir algum insolvente, mesmo nós estando aqui com a nossa Vera e a Mirna, né, exoneradas dessa solidariedade, ainda assim elas ficam responsáveis, né, junto com os demais devedores, pela cota do insolvente.
Então, ela tem que entrar, as duas têm que entrar no cômputo aí do rateio da parcela, né, referente àquele que está insolvente. Então, mais uma vez, a exoneração da solidariedade não é você receber perdão de dívida. É simplesmente a forma de cobrança, de pagamento, que será de forma diversa, certo? Da dos demais. Então, aqui a nossa resposta é a letra B. Se Marcos for cobrado por Paula, deverá efetuar o pagamento integral da dívida. Por quê? Porque eles são devedores solidários. Os demais, menos quem tinha, menos a Vera e a Mirna. E, posteriormente, poderá cobrar dos demais as suas cotas partes. A parte de Júlio será rateada entre todos os devedores. Júlio é o que está insolvente, inclusive Vera e Mirna, ok? Artigo 284 do Código Civil. No caso de rateio entre os co-devedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Show? Seguindo, quarta questão. André, Mariana e Renata pegaram um automóvel emprestado com Flávio, comprometendo-se solidariamente a devolvê-lo em 15 dias. Ocorre que Renata, dirigindo acima do limite de velocidade, causou um acidente que levou à destruição total do veículo. Assinale a opção que apresenta os direitos que Flávio tem diante dos três. Quem é Flávio, tia, na fila do pão, é o nosso credor, certo? A. Pode exigir de qualquer dos três o equivalente pecuniário do carro, mais perdas e danos. B. Pode exigir de qualquer dos três o equivalente pecuniário do carro, mas só pode exigir perdas e danos de Renata. C. Pode exigir de cada um dos três um terço do equivalente pecuniário do carro e das perdas e danos. D. Pode exigir cada um dos três um terço do equivalente pecuniário do carro, mas só pode exigir perdas e danos de Renata. Vamos aqui. Quem vai exigir é o nosso credor. Como nós estamos falando do credor, e aqui se trata de uma obrigação que é solidária, ele pode exigir de qualquer um deles, ou de todos, a totalidade da dívida referente ao quê? Ao valor do carro, uma vez que Renata deu causa, né, à perda do objeto. O que a gente precisa ficar atento é porque a lei vai fazer a seguinte distribuição de obrigações. Tudo bem, pelo valor do todo, nós vamos ter a responsabilidade de ambos de ambos os devedores solidários. Porém, pelas perdas e danos que o nosso querido Flávio tem direito, porque, tia, a coisa pereceu por culpa de quem? Por culpa de um devedor, que nesse caso aqui é a Renata. Então, a lei vai dizer, olha, no caso aqui das perdas e danos, só quem tem aqui, ele só tem legitimidade de cobrar de quem? Da Renata. Renata paga pelas perdas e danos e também, junto com os demais devedores, vai pagar pelo preço do veículo, certo? Seguindo aí, então, nossa resposta é letra B. Pode exigir de qualquer dos três o equivalente pecuniário do carro, mas só pode exigir perdas e danos de Renata. Fundamentação 279, crianças, impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responde o culpado. Artigo 280, todos os devedores respondem pelos juros de mora. Atenção, atenção, isso também é importante. O que é juros de mora? Quando a gente tem o atraso no cumprimento daquela obrigação. Vamos lá ver as distinções. Aqui eu estou falando numa situação que a pessoa perdeu, deu causa à perda do veículo, e os juros de mora é aquele, ó, passou o prazo, está aí alguns dias em atraso, e a gente tem essa incidência. O que a lei vai falar é, o juro de mora é devido por todos os devedores solidários, certo? Ainda que quem tenha dado causa a esse juro de mora tenha sido, no caso aí, a Renata com seu ato de imprudência, beleza? Agora, quando é pago o juro de mora por todos os devedores solidários, não confundir juros de mora com o que nós estamos falando aqui de perdas e danos, show? O que é que vai acontecer? A nossa Renata paga a perda e danos sozinho, juntamente com os demais devedores solidários, ela vai pagar pelo equivalente do bem que ela deu causa à perda e também vai colaborar aqui com eles nos juros de mora, que na verdade ela mesma deu causa.
O que acontece é que, uma vez que a solidariedade vai acarretar o dever dos juros de mora, uma vez que há um pagamento por algum desses devedores solidários, ele pode vir regressivamente contra Renata. Conseguiram entender? São duas coisas diferentes. Eu tenho lá as perdas e danos decorrente da perda do objeto, porque Renata agiu de forma irresponsável, ela foi culpada por aquela perda. Quando eu vou falar de perdas e danos, a lei diz, olha, credor, perdas e danos você recebe da Renata, que foi quem causou, quem deu causa ao dano, certo? Mas o valor equivalente do veículo e possíveis juros de mora que possa existir pelo não cumprimento da obrigação, esse vai ser devido por todos os devedores solidários. Dado o fato de um deles pagar, né, esse valor na sua totalidade, ele pode vir regressivamente contra quem? Renata, porque afinal foi ela que acarretou, inclusive, né, a mora. Quinta questão. Paulo, João e Pedro, mutuários, contraíram o empréstimo com Fernando, mutuante, tornando-se assim devedores solidários no valor total de R$ 6.000. Fernando, muito amigo de Paulo, exonerou da solidariedade. Atenção, exonerou da solidariedade. Não estamos falando de remissão, não estamos falando de perdão de dívida. João, por sua vez, tornou-se insolvente. No dia do vencimento da dívida, Pedro pagou integralmente o empréstimo. Considerando a hipótese narrada, assinale a alternativa correta. Olha, vamos entender um pouquinho aqui esse enunciado da questão, para a gente não ter um conflito aí na hora de analisar as aplicações legais. Quando você tem alguém que é exonerado da solidariedade, certo? Na hora da cobrança desse valor, né, de requerer o pagamento, esse que está exonerado da solidariedade pagará apenas aquele valor correspondente à sua cota. Ele não vai ser exigido do pagamento integral daquela dívida. Por quê? Ele não está mais na solidariedade. Beleza? Onde é que esse que foi exonerado da solidariedade vai ser chamado a participar? Aqui, quando entre os devedores solidários, algum se tornar insolvente. São duas situações diferentes, beleza? Aqui, no caso, nós vamos ter uma situação bem clara e bem simples. Chegou a data do pagamento, certo? Foi Pedro, né? Pedro pagou integralmente, ou seja, a dívida como um todo foi paga por porque ele era nosso solidário, certo? Tia, se Pedro não tivesse pago a dívida integralmente, como ficaria? Bom, entraria em mora, né? E nós teríamos aí os efeitos da mora. E aí, nesse caso, o nosso querido Paulo, acho que ele foi exonerado da solidariedade, Paulo ia pagar, amigo de Paulo, Paulo ia pagar apenas a cota dele e um dos dois devedores iria pagar a diferença, certo? Então, aqui ele vai falar o seguinte: Pedro não poderá regredir contra Paulo para que participe do rateio do quinhão de João, pois Fernando exonerou da solidariedade, é falso. Tudo bem, ele está exonerado da solidariedade para pagar a dívida toda, mas ele sim está vinculado ainda para cobrir a cota daquele devedor insolvente. Letra de lei. Apesar da exoneração da solidariedade, Pedro deve cobrar de Paulo o valor de R$ 3.000. Por quê, tia? Porque quando a gente vai falar aí de cumprimento de uma obrigação, sobre o âmbito aqui desse pagamento, a gente vai vir aquele que pagou, vai vir em face dos demais, não é verdade? Se a dívida aqui é de 6.000, teoricamente seria 2.000 para cada um deles. Show? 2.000 para Paulo, 2.000 para João e 2.000 para Pedro. A questão diz que o pagamento foi integral e não em parte. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter, então, esse valor dividido pelos 3. Como o nosso, acho que é o João, né? Se tornou insolvente, vamos ter que dividir, então, pelos dois que ficaram, pelo Paulo e pelo Pedro, na totalidade dessa dívida. Então, ele é devido o quê? R$ 3.000, 2.000 da cota de Paulo, mais R$ 1.000 referente à cota do que está insolvente, que é João, certo? Seguindo, letra B, vamos para a fundamentação. Artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, né, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Ou seja,
se a gente tiver com partes iguais, senão cada um vai pagar, isso vai ser devido dentro da cota, né, estabelecida para cada um. No caso de rateio entre codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, né? Isso pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Sexta questão. A peça Liberdade, do famoso escultor Lúcio, foi vendida para a Galeria da Vinci pela importância de R$100.000. Ele se comprometeu a entregar a obra 10 dias após o recebimento da quantia estabelecida, o que foi paga à vista. A galeria organizou, então, uma grande exposição, na qual a principal atração seria a escultura Liberdade. No dia ajustado, quando dirigia seu carro para fazer a entrega, Lúcio avançou o sinal, colidiu com outro veículo e a obra foi completamente destruída. O anúncio pela galeria de que a peça não seria mais exposta fez com que diversas pessoas exercessem o direito de restituição dos valores pagos a título de ingresso. Sobre os fatos narrados, assinale a alternativa correta. A. Lúcio deverá entregar outra obra de seu acervo à escolha da Galeria da Vinci, em substituição à escultura Liberdade. B. A Galeria de da Vinci poderá cobrar de Lúcio o equivalente pecuniário à escultura Liberdade, mais o prejuízo decorrente da devolução dos valores dos ingressos relativos à exposição. C. Por se tratar de obrigação de fazer infungível, a Galeria da Vinci não poderá mandar executar a prestação às expensas de Lúcio, restando-lhe pleitear perdas e danos. E D. Com o pagamento do preço, transferiu-se a propriedade da escultura para a Galeria da Vinci, razão pela qual deve suportar o prejuízo pela perda do bem. Preste atenção no serviço, filho. Olha, não dá tilt no teu juízo, não. Como é que eu posso entender, inferir de um caso desse, de um enunciado desse, que esse pagamento do preço transferiu a propriedade da escultura para a galeria, preste atenção, e que com isso ela ia ter que acabar suportando o prejuízo da perda do bem? Não esqueça que nós só vamos ter perfectibilizado esse negócio com a tradição. Não é o pagamento do preço. Nós temos a tradição. Era necessário que este bem já ter sido passado para essa área de domínio aí da Galeria da Vinci, o que não se deu. Por quê? Porque ele estava a caminho da galeria quando cometeu aí essa imprudência e acabou batendo o carro. Então, aqui, letra C, por se tratar de obrigação de fazer infungível. Cuidado, aqui, gente, não é uma obrigação de fazer. Embora a questão possa, de alguma forma, levar você Não, a questão não te leva a se confundir, não, filho. Tu se confunde se tu quiser. Por quê? Porque, é claro, a questão diz o seguinte, olha, a peça Liberdade, do famoso escultor Lúcio, foi vendida para a galeria. Então, a peça já existia. Ele não contratou para elaborar, para produzir aquela peça, para ele poder criar aquela obra artística. A questão diz que ela já existia. Então, se ela já existia, não é uma obrigação de fazer, é uma obrigação de dar, e de dar a coisa certa, certo? Então, tinha que entregar a coisa, para que vocês não confundam. Por isso que essa nossa alternativa aqui, ela está completamente fora de cogitação, que é a nossa letra C. Por quê? Porque ele faz uma relação direta à questão do fazer infungível. Não é porque é artista, amor. Não é porque o homem tem um dom lá das artes plásticas que tudo que lhe será comprado é para ser algo inédito, é para ser algo particular. Não é isso que a questão está dizendo. Ele é artista e ele tem outras peças e foi comprada aí uma coisa que já tinha existência, certo? Conseguiram, né? Entender a diferença? Se não, dá sinal de fumaça, não sei para onde, mas dá. Que a gente dá um jeito, amor, de responder. A Galeria da Vinci poderá cobrar de Lúcio o equivalente pecuniário da escultura, mais o prejuízo decorrente da devolução do valor dos ingressos relativos à exposição. Claro, claro e claro. Afinal, a obra, ela teve perda da obra, pereceu por causa de Lúcio, que era o devedor, que deveria entregar a obra para o credor, que no caso é a galeria, que teve prejuízo. Então, ela tanto vai ter direito a receber o dinheiro dela de volta, né, assim, o equivalente pecuniário, mas também vai ter direito a receber perdas e danos, que no caso aqui são os prejuízos que ela suportou. Show? Seguindo, tia. Resposta, letra B.
Fundamentação, artigo 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Mais uma vez, titia, não se cansa, filho. Você vai sair desse curso com essa certeza na sua cabeça. Nem que seja para lhe tocar o terror quando você estiver dormindo. Você precisa ler a letra da lei. Percebe que aqui é tal qual o que consta no na lei. Não tem amor, não tem o que complicar não, filho. É só ler, entendeu? Ler, estudar, tirar dúvida aí com a titia e a gente correr para o abraço, porque os quadros da ordem te aguardam. No dia 2 de agosto de 2014, Tereza celebrou o contrato de compra e venda com Carla, com quem se obrigou a entregar 50 computadores ou 50 impressoras. Repare, 50 computadores ou 50 impressoras. Nós estamos diante de uma obrigação o quê, filho? Alternativa. Uma coisa ou outra. No dia 20 de setembro de 2015, o contrato foi silente sobre quem deveria realizar a escolha do bem a ser entregue. Quando o contrato não diz quem é que tem a obrigação de escolher, ela ficaria a cargo do devedor. Só se o contrato dispuser de forma diversa é que você vai exigir aí do credor, certo? Então, em regra, se há um silêncio de contrato, e no caso aqui da questão, nós vamos ter aqui como dever de fazer essa escolha o devedor, ou melhor, o direito, né, de fazer a escolha do devedor. Então, seguindo, sobre os fatos narrados, assinale a alternativa correta. A. Trata-se de obrigação facultativa, uma vez que Carla tem a faculdade de escolher qual das prestações entregará a Tereza. Olhe, presta atenção, ela é alternativa, certo? Alternativa. Que mais? Letra B. Como se trata de obrigação alternativa, Tereza pode se liberar da obrigação entregando 50 computadores ou 50 impressoras à sua escolha, uma vez que o contrato não atribui a escolha ao credor. Eu nem preciso ir muito longe, mas eu vou, certo? Letra C. Se a escolha da prestação a ser entregue cabe a Tereza, ela poderá optar por entregar 25 computadores e 25 impressoras. Não pode, filho, não pode. A lei diz claramente. A totalidade, ela não pode chegar a fazer a prova dos meios, sabe? Quer saber? Eu vou só dar metade daqui, porque se ela é uma alternativa, ela tem que definir qual daqueles objetos ali, aquele produto, ela vai cumprir, e mais dentro do que foi proposto, porque o nosso credor, ele não tem a obrigação de receber algo diverso daquilo que foi tratado ou acordado entre as partes. Então, ele viu a possibilidade de quê? Ou dos 50 computadores ou das 50 impressoras, e não metade de cada um, certo? D, não pode ser mista nesse sentido, gente. Parte de um com a parte de outro. Se, por culpa de Tereza, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo a Carla a escolha, ficará obrigada a pagar somente os lucros cessantes. Falso, crianças. Resposta letra B. Como se trata de obrigação alternativa, Tereza pode se liberar da obrigação entregando 50 computadores ou 50 impressoras. A sua escolha, uma vez que o contrato não atribuiu a escolha ao credor. Artigo 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Oitava questão. Vamos, menina, acorda, menino. Vitor e Paula celebraram entre si, por escritura particular levada a registro em cartório de títulos e documentos, contrato de mútuo, por meio do qual o Vitor toma emprestado de Paula a quantia de R$10.000, obrigando-se a restituir o montante no prazo de 3 meses. Em garantia da dívida, Vitor constitui em favor de Paula, por meio de instrumento particular, direito real de penhor sobre uma joia de que é proprietário. Vencido o prazo estabelecido para o pagamento da dívida, Vitor procura Paula e explica que não dispõe do dinheiro para quitar o débito. Propõe, então, que, uma vez da quantia devida, Paula receba em pagamento da dívida a propriedade da coisa empenhada. Assinale a opção que indica a orientação correta a ser transmitida a Paula. A.
Para ter validade, o acordo sugerido por Vitor deve ser celebrado mediante escritura pública. Não, amor. A escritura pública, ela tem sua exigência própria em lei. Ela não é o que se espera de maneira ampla, aplicada a todo e qualquer negócio jurídico, certo? B. O acordo sugerido por Vitor não tem validade, uma vez que constitui espécie de pacto proibido em lei. Por quê? Tem alguma coisa ilícita aqui? Ele está impondo? Não, ele está propondo. E não tem nenhuma ilicitude. Ele é proprietário da joia, então o acordo dele poderia sim ser proposto, como ele assim o fez. C. Para ter validade, o acordo sugerido deve ser homologado em juízo, de forma alguma. Nós temos, gente, no nosso sistema jurídico, uma grande liberdade na hora de firmar esses negócios. Uma outra circunstância, nós teremos uma forma prescrita em lei, mas ela não é a regra, certo? Nós temos aí os contratos que nós podemos aí, de forma livre, estar acordando e temos outras maneiras de provar que foi feito esse acordo, foi feita essa tratativa, beleza? Letra D. O acordo sugerido por Vitor é válido, uma vez que constitui espécie de pacto cuja licitude é expressamente reconhecida em lei. Acabou-se, não tem nem o que discutir. Letra D. Fundamentação. Aí eu botei para vocês aqui a nossa fundamentação própria do negócio jurídico. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Né? A gente colocou aqui a forma prescrita ou não defesa em lei. Não há uma forma prescrita em lei que exija, para fins de legitimar, vamos dizer assim, esse negócio, que seria dela ficar com as joias, uma escritura pública. Isso não se dá, isso não é uma exigência legal, beleza? Seguindo aí, questão 9. Joana e suas 4 irmãs, para comemorar as bodas de ouro de seus pais, contrataram Ricardo para organizar a festa. No contrato ficou acordado que as 5 irmãs arcariam solidariamente. Arcariam como, tia? Deixa eu arriscar para ver se eu consigo isso aqui. Meu dedo nunca é reto, mas vamos lá. Olha, solidariamente. Continuou sem estar reto, né, filho? Mas dá para tu ver, amor. Solidariamente com todos os gastos. Ricardo, ao requerer o sinal de pagamento, né, previamente estipulado no contrato, não obteve sucesso, pois cada uma das irmãs informava que a outra tinha ficado responsável pelo pagamento. Desconfia. Mala não, né? Toda. Ainda assim, Ricardo cumpriu sua parte do acordado. Ao final da festa, Ricardo foi até Joana para cobrar pelo serviço. Sem sucesso. Sobre a situação apresentada, assinar a alternativa correta. A. Se Ricardo resolver ajuizar a demanda em face de Joana, as outras irmãs, ainda assim, permanecerão responsáveis pelo débito. Letra B. Se Joana pagar o preço total do serviço sozinha, poderá cobrar das outras, ficando sem receber se uma delas se tornar insolvente. Como? C. Se uma das irmãs de Joana falecer deixando 2 filhos, qualquer um deles deverá arcar com o total da parte da sua mãe. Morreu literalmente. E D. Ricardo deve cobrar de cada irmã a sua cota parte para receber o total do serviço, uma vez que se trata de obrigação divisível. Misericórdia. Primeiro, a questão diz que ela é solidária, o que a distingue de uma obrigação divisível, ok? Na obrigação divisível, sim, você deve apenas a sua cota parte. Mas numa obrigação solidária, todos são responsáveis pelo valor, né, do pagamento. Então, tá falso. Letra C. Se uma das irmãs de Joana falecer deixando 2 filhos, qualquer um deles deverá arcar com o total da parte de sua mãe. Atenção. Quando nós temos uma herança, a gente quebra a solidariedade quanto aos herdeiros. Então, cada um desses herdeiros, eles vão responder, certo? Com cotas divididas e responderão conforme aí as forças da sua herança. Então, vamos dizer que para a mãe aí desse herdeiro, ela tinha que pagar 10% dessa dívida. O que é que ocorre para o herdeiro? Cada um, se forem 2, vai ficar responsável apenas por 5%.
5 mais 5, 10, viu? Eu sei que a gente não gosta muito de conta, mas o caminho é esse. Então, nós vamos ter cada um responsável por esta cota, certo? Entre eles, e nas forças, no limite das forças da herança. Show? Seguindo aqui, voltando, né? Se Joana pagar o preço total do serviço sozinha, poderá cobrar das outras, ficando sem receber se uma delas se tornar insolvente. E aí, ela vai ficar sem receber, crianças? Foi o que a gente falou, quando se trata de solidariedade, se uma das partes vier a se tornar insolvente, os demais irão conjuntamente cobrir a parcela referente à solvência, certo? Aquele que ficou insolvente. Então, nossa respostinha é a letra A. Se Ricardo resolver ajuizar a demanda em face somente de Joana, as outras irmãs ainda assim permanecerão responsáveis pelo débito. Show? Fundamentação. Artigo 283. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, né? Presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Atenção, não é sempre, certo? Que nós temos dentro de uma de uma obrigação solidária que essas cotas estejam divididas igualmente. Não é regra. Nós podemos ter entre eles uma divisão diversa. Um deve 10%, o outro vai dever 20%, o outro deve 40%, dependendo das posses deles. Na questão de ser cobrado pelo credor, é que ele vai cobrar de qualquer um e cobra na totalidade. Mas entre eles, não. Eles estabelecem contrato. O que é que se dá, tia? Quando você tem um desses nossos devedores arcando com toda a dívida, ele vem em face dos demais. E aí ele cobra dos demais as cotas de cada um, conforme eles ajustaram. Beleza? Entre si. Gilvan, devedor, contrai empréstimo com Haroldo para o pagamento com juros do valor do mútuo no montante de 10 mil. Para facilitar a recepção do crédito, a parte do polo ativo obrigacional ainda facultou, no instrumento contratual firmado, o pagamento do montante no termo avançado ou a entrega do único cavalo de raça manga larga machador da fazenda. Aí também tem um nome mal que o meu, ó. Conforme escolha a ser feita pelo devedor. Olhe, preste atenção. Ante os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Trata-se de obrigação alternativa? Poxa, quanta dificuldade de interpretar. Bora cá. Letra B. Cuida-se de obrigação de solidariedade em que ambas as prestações são infungíveis? Não, amor. Letra C. Acaso o animal morra antes da concentração, extingue-se a obrigação? Claro que não, filho. Por quê? Nós estamos diante de uma obrigação que é alternativa. Nós temos uma primeira e o cavalo é uma segunda opção. Presta atenção. O contrato é eivado de nulidade, eis que a escolha da prestação cabe ao credor. Falso. Quando não há expresso no contrato, nós temos como regra que a escolha ela vai se dar pelo devedor. Então, a resposta é somente a letra A. Trata-se de obrigação alternativa. Era só isso. Tá vendo aí? Conceito básico. Artigo 252. Na obrigação alternativa, a escolha cabe ao devedor, se outra não se estipulou. Letra, de novo, da lei. Vamos aí, questão 11. Donato, psiquiatra de renome, era dono de uma extensa e variada biblioteca, com obras de sua área profissional, importadas e raras. Com sua morte, seus 3 filhos, Hugo, José e Liz, resolvem alienar a biblioteca à Universidade do Estado, localizada na mesma cidade em que o falecido residia. Como Hugo vivia no exterior e José em outro estado, ambos incumbiram Luiz de fazer a entrega no prazo avançado. Luiz, porém, mais preocupado com seus próprios negócios, esqueceu-se de entregar a biblioteca à universidade, que, diante da mora, certo? Notificou José para exigir-lhe o cumprimento integral em 48 horas, sob pena de resolução do contrato em perdas e danos. Nesse contexto, assinale a afirmativa correta. Primeira coisa, filho, que a gente tem que ficar claro. Nós estamos aqui com uma obrigação divisível ou indivisível? Solidária ou não?
Quando a obrigação for solidária, nós vamos ter a questão nos dando essa informação. Ou então, amor, você, pelo seu conhecimento, certo, de direito civil, vai saber as situações em que a lei acarreta uma responsabilidade civil solidária. Quando a gente vai ter isso de forma bem mais clara, bem mais tranquila, quando a gente vai tratar, por exemplo, de Código de Defesa do Consumidor. Lá ele fala que o fornecedor, prestador de serviço, né, assim, responde solidariamente pelos danos provocados. Se a gente tivesse aqui numa relação de consumo, você já saberia aí, se fosse o caso dos credores, aliás, do fornecedor, né, o prestador de serviço, já saberia que se ele tivesse que arcar com alguma coisa, eles iam ser responsáveis solidariamente. Mas a questão não nos diz essa circunstância e também não nos diz claramente que é solidária. Partimos de que pressuposto? Trata-se aqui de uma obrigação que eu chamo de raiz, amor. Seria aí uma obrigação ou divisível ou, dada a sua exceção, a indivisibilidade. Tia, o que é que torna a minha obrigação indivisível? A obrigação se torna indivisível, seja porque as partes assim o convencionaram, seja porque a natureza do objeto não permite essa divisão, ou seja, porque a divisão pode acarretar aí uma perda econômica, certo? Perde o valor do bem se você fizer uma divisão. Exemplo aí de que a coisa não permite uma divisão. Você tem como obrigação entregar um relógio. Aí me diga, filho, um dia você entrega uma pulseira, aí no outro dia você entrega outra pulseira, depois você entrega a bateria, não há condição. A natureza, ela se torna indivisível por causa da natureza do objeto a ser entregue, certo? Se fosse, tia, que é um exemplo que a gente tem da doutrina, se fosse um diamante de 100 quilates, eita, é dinheiro do mundo todo, né? Eu faço como? Eu tenho como fazer dessa obrigação algo que seria divisível? Você até tem, mas você vai ter uma perda econômica muito grande. Uma coisa é você negociar um diamante de 100 quilates a negociar vários pedacinhos de diamante para chegar ali, certo? Naquele peso ou naquele valor. O valor de mercado é diferente, certo? Então, isso vai depreciar. Então, eles podem não fazer. E a outra situação é que, mesmo que seja divisível, eles decidem, convencionam que a coisa é para ser indivisível. Aqui na nossa questão, nós temos algo parecido com isso. Observe que fala que eles venderam a biblioteca. Quando diz que vendeu a biblioteca, está vendendo todo aquele acervo de livros. A biblioteca do pai, ela é de livros. Então, aqui se trata de uma biblioteca. Parte do pressuposto que eles convencionaram que vai ter o quê? Uma indivisibilidade. Claro, senão eles estariam falando aqui de que cada um iria entregar um livro X, um livro Y, um livro de autor tal, de fulano. Não, é a biblioteca, é o todo, certo? Então, aqui nós vamos ter uma obrigação que é indivisível e temos por objeto aí a prestação, que é uma biblioteca. José deve entregar a biblioteca no prazo designado pela universidade se quiser evitar a resolução do contrato em perdas e danos. O que é que acontece, filho? Quando a gente vai falar de uma obrigação que ela é indivisível. A exemplo da solidária, certo? Não há como exigir o cumprimento fracionário. Então, a indivisível, porque no caso, seja a natureza do objeto, seja o acordo entre as partes, seja porque poderia haver uma perda econômica, estabelece que aquele objeto é um todo indivisível. Beleza? Então, se ele é um todo indivisível, ele vai ser cobrado na sua totalidade de qualquer um daqueles devedores, mesmo nós não estarmos diante de uma obrigação solidária. Conseguem me entender? Ela se torna exigível de cada ou de qualquer um deles, dada a sua natureza indivisível ou o fato deles terem acordado essa indivisibilidade. Bom, seguindo, não tendo sido ajustada a solidariedade, José não está obrigado a entregar todos os livros, respondendo apenas pela sua cota-parte falso, porque, pelo que a questão nos diz, não foi vendido um livro ou outro, foi vendido a biblioteca, todo o acervo de livros. Indivisível, filho. Como Luiz foi incumbido da entrega, a universidade não poderia ter notificado José, mas deveria ter interpelado Luiz. Falso, porque se eu tenho ali uma obrigação e ela tem esse caráter que é indivisível, pode ser cobrado de qualquer um desses devedores, a exemplo do que acontece, por exemplo, na nossa obrigação solidária. Letra D. Trata-se de 3 devedores, a universidade não poderia exigir de um só.
Não tem sentido. Por quê? Porque, embora realmente trate-se de três devedores, embora não se trate necessariamente de uma obrigação que é solidária, a questão nos mostra que o bem, o objeto, ele está configurado como algo indivisível. É uma biblioteca, um acervo de livros, certo? Então, a nossa resposta é qual, filho? Letra A. José deve entregar a biblioteca no prazo designado pela universidade, se quiser evitar a resolução do contrato em perdas e danos. Show? Artigo 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. 259. Se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. É o que se aplicou aqui a essa questão. Olha, o que é que queria que a questão queria que você entendesse? Nem era tanto, filho, de obrigação indivisível e de solidariedade. Ela queria que você soubesse que biblioteca aí seria algo indivisível. Olha, um acervo de livros, ok? Vamos para a 12ª questão. João é locatário de um imóvel residencial de propriedade de Marcela, pagando mensalmente o aluguel por meio da entrega pessoal da quantia ajustada. O locatário tomou ciência do recente falecimento de Marcela ao ler comunicação de falecimento publicada pelos filhos maiores e capazes de Marcela em jornal de grande circulação. Marcela, à época do falecimento, era viúva. Aproximando-se o dia do vencimento da obrigação contratual, João pretende quitar o valor ajustado. Todavia, não sabe a quem pagar e sequer tem conhecimento sobre a existência de inventário. De acordo com os dispositivos que regem as regras de pagamento, assinale a afirmativa correta. A. João estará desobrigado ao pagamento do aluguel desde a data do falecimento de Marcela? Presta atenção, filho. Vigia. Vai pagar mais não? B. João deverá proceder à imputação do pagamento em sua integralidade a qualquer dos filhos de Marcela, visto que são seus herdeiros? Hein? Como assim? C. João estará autorizado a consignar pagamento do valor do aluguel aos filhos de Marcela. E D. João deverá utilizar-se da dação em pagamento para adimplir a obrigação junto aos filhos maiores de Marcela, estando estes obrigados a aceitar. Olhe, presta atenção, vigie. Quando eu vou dizer que vou dar uma dação em pagamento, quer dizer que eu vou dar o quê? Outra coisa no lugar do valor que eu devo. Para uma situação dessa, onde você não sabe para quem vai pagar, ou não sabe onde quem vai pagar está, ou a pessoa está em local de difícil acesso, um local perigoso, ou você foi lá para pagar e o credor não quis receber. Essas situações, elas são próprias do que chamamos de pagamento ou consignação em pagamento. É assim? Consignação em pagamento. Então, se ele não sabe a quem pagar, se ele não sabe como encontrar, ele vai lá a juízo ou a um banco e vai depositar o dinheiro, ok? O dinheiro referente ao pagamento. E a obrigação dele, estando ele, né, correto, não tendo mais nenhum outro acréscimo a ser feito, estaria ali encerrada. Entenderam? Então, qual é a nossa resposta, amor? Letra C. João está autorizado a consignar em pagamento o valor do aluguel aos filhos de Marcela. Beleza? Não vai dar para ninguém, nem vai imputar a dívida para ninguém, ele vai depositar o valor devido, né? E eu já falei para vocês, em juízo ou até em um banco oficial, para que possa ser dado a sua devida quitação. Artigo 335. A consignação tem lugar. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos. 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em local incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Inciso 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento. E 5, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Entenderam? Essas são as situações. Seguindo. Acho que eu falei, né? Falei. Deixa eu verificar. Sim. Quando a gente vai falar, eu acho que eu não falei para vocês, do que era essa imputação de pagamento,
é quando você, por exemplo, tem duas dívidas, advinda aí, que tem um credor comum, certo? Você tem duas dívidas de um credor que é comum. E aí você vai, paga um valor X, e aí você diz, olha, meu querido credor, esse valor aí que eu estou pagando é para cobrir a dívida X, não é a dívida Y, entendem? Essa é a perspectiva, que eu acho que eu não falei com vocês sobre isso, aqui na hora que eu estava comentando. Vamos aí para a 13ª questão. A transmissibilidade de obrigações pode ser realizada por meio de ato denominado cessão, por meio da qual o credor transfere seus direitos na relação obrigacional a outra, fazendo surgir as figuras jurídicas do cedente e do cessionário. Show! Constituída essa nova relação obrigacional, é correto afirmar que a. Os acessórios da obrigação principal são abrangidos na seção de crédito, salvo disposição em contrário. B. O cedente responde pela solvência do devedor, não se admitindo disposição em contrário. C. A transmissão de um crédito que não tenha sido celebrada única e exclusivamente por instrumento público é ineficaz em relação a terceiros. E D. O devedor não pode opor ao cessionário as exceções que tinha contra o cedente no momento em que veio a ter conhecimento da cessão. Atenção, atenção e atenção. Primeiramente, quando vai falar de cessão de crédito, uma das regras é exatamente essa aqui, que a nossa questão está negando. O cessionário, né, o devedor, ele não pode se opor, não poderia se opor ao cessionário. Na verdade, ele pode, e esse é o momento dele fazer essa oposição, certo? Uma vez que ele tem o conhecimento da cessão, ele pode sim fazer a oposição às exceções que ele tem contra quem, tia? Contra aquele que era o credor dele anterior, ou seja, o cedente. Show? Letra C. A transmissão de um crédito que não tenha sido celebrada única e exclusivamente por instrumento público é ineficaz em relação a terceiros falsos. A lei diz que pode ser, sim, um instrumento público, mas também pode ser um instrumento particular. Ela não vincula, certo? B. O cedente responde pela solvência do devedor, não se admitindo disposição em contrário, falso. Por quê? Eu só vou responder pela solvência, eu respondo pela solvência do devedor, né? No momento em que ele, eu respondo pela solvência do devedor, no momento em que eu estou ali negociando aquele crédito. Então, eu estou pegando aquela minha cessão de crédito, estou passando ali para o cessionário, certo? E eu ali, legalmente, eu estou dizendo, olha, neste momento que eu estou fazendo essa transação com você, eu vou lhe garantir que ele está solvente, entende? Ele não precisa falar, ele simplesmente, a lei imputa a ele esse dever, certo? Se lá na frente for comprovado, evidenciado, que o devedor já estava insolvente quando ele passou essa cessão de crédito, ele vai responder por isso. Outra coisa também que a gente vai ter na lei é quando a gente vai falar de uma cessão de crédito que ela se dá de forma gratuita. Também nós teremos uma responsabilidade caso se comprove o quê? A má-fé, né, do cedente no momento em que ele fez essa cessão para alguém de maneira gratuita. Então, nossa resposta é a letra A. Os acessórios da obrigação principal são abrangidos na seção de crédito, salvo disposição em contrário. Temos aí artigo 286 do Código Civil. O credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Show? Ui! Passei direto, ó, bichinha. Tadinho. Bora cá. Bruno cedeu a Fábio um crédito representado em título no valor de R$ 20.000 que possuía com Caio. Considerando a hipótese acima e as regras da seção de crédito, assinar a afirmativa correta. Caio não poderá opor a Fábio. Então, Bruno cedeu para Fábio. Bruno é cedente e Fábio é cessionário. Caio é o quê, filho? O devedor, não é assim? Que possuía com Caio, isso. Caio não poderá opor a Fábio a exceção de dívida prescrita que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra Bruno em virtude da preclusão. É isso? B. Caso Fábio tenha cedido o crédito recebido de Bruno a Mário,
É isso. E este, posteriormente, ceda o crédito a Júlio, prevalecerá a cessão de crédito que se completar com a tradição do título cedido. C. Bruno, ao ceder a Fábio crédito a título oneroso, não ficará responsável pela existência do crédito ao tempo em que cedeu. Ai, salvo por expressa garantia. E D, conforme regra geral disposta no Código Civil, Bruno será obrigado a pagar a Fábio o valor correspondente ao crédito, caso Caio torne-se insolvente. Atenção, vai ser obrigado a pagar, caso Caio se torne insolvente, se a época onde foi feita essa sessão, ele estivesse já ciente da insolvência de Caio. Bruno, ao ceder a Fábio o crédito a título oneroso, não ficará responsável pela existência do crédito ao tempo em que cedeu. Falso, isso é regra geral. Seja ele ter cedido a título oneroso ou não, certo? Ele vai sim responder por aquilo. Agora, claro, quando não é oneroso, tem que se buscar a má-fé dele para que essa obrigação aí seja exigida. Caso o Fábio tenha cedido o crédito recebido de Bruno a Mário, né, e este posteriormente ceda o crédito a Júlio, prevalecerá a cessão de crédito que se completar com a tradição do título cedido. Exatamente, nós vamos ter isso aí na nossa lei de maneira bem explícita. Resposta, tia, letra B. Ui. Caso o Fábio tenha cedido o crédito recebido de Bruno a Mário e este posteriormente ceda o crédito a Júlio, prevalecerá a cessão de crédito que se completar com a tradição do título cedido. Fundamentação, artigo 291. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título de crédito cedido. Mais uma vez, amor, letra da lei, ok? Seguindo, 15ª. Luiz, produtor de soja, firmou o contrato de empréstimo de um trator com seu vizinho João. No contrato, Luiz se comprometeu a devolver o trator 10 dias após o término da colheita. Restou ainda acordado o valor para a hipótese de atraso na entrega. Considerando o caso acima, assinale a afirmativa correta. A. Caracterizada a mora na devolução do trator, Luiz responderá pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito de força maior, salvo se comprovar que o dano ocorreria mesmo se houvesse cumprido sua obrigação na forma ajustada. Letra B. Por se tratar de hipótese de mora pendente, é indispensável a interpelação judicial ou extrajudicial para que João constitua Luiz em mora. Não, você pode já ter esta previsão contratual, estabelecendo a data certa, o dia certo, o termo, né, de pagamento, e isso, uma vez sendo descumprido, a coisa já estaria aí valendo. Luiz, ainda que agindo dolosamente, não terá responsabilidade pela conservação do trator na hipótese de João recusar-se a receber o bem na data ajustada. Falso. Tem sim. Letra D. Não caracteriza mora a hipótese de João se recusar a receber o trator na data avançada para não comprometer espaço físico de seu galpão, vez que é necessária a comprovação de sua culpa e a ausência de justo motivo de forma alguma. Chegou o momento do cumprimento da obrigação, nosso querido Luiz tem que receber. Não é isso? É João? Na hipótese de João recusar. João tem que receber o cumprimento da obrigação de Luiz. Não fazendo, nós não teremos aí essa comprovação para fins de validar a negativa. Principalmente se acarretar para o Luiz, que é o devedor, as consequências do não cumprimento, né, dessa obrigação. Então, aqui, você tratar de hipótese de mora pendente, a gente já falou, né? Não precisa. A resposta é a nossa letra A. Caracterizada a mora na devolução do trator, Luiz responderá pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito de força maior, salvo se comprovar que o dano ocorreria, mesmo se houvesse cumprido sua obrigação na forma ajustada. Para trazer aqui uma maior clareza, gente, olha, quando a gente vai falar de cumprimento de obrigação, nesse caso aqui em específico, se você estiver dentro do prazo, certo? De cumprir com a sua obrigação, show, você está em dia. Mas se a coisa, o evento se dá, certo? Quando já é constituído para você a mora, aí você arca, amor. Vai arcar com essas perdas e danos. É isso que a questão está querendo que você reflita. Artigo 399. Devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação.
embora essa impossibilidade resulte de, olha só, caso fortuito ou força maior, se estes ocorrerem durante o atraso. Quando? Atraso. Salvo se provar a isenção de culpa ou que o dano sobreviria, ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Independentemente do momento de entrega, é isso que ele quer dizer, aquela circunstância poderia sim ser implementada. Show? Vamos para a 16ª. Tiago celebrou com Ronaldo contrato de compra e venda de 10 máquinas de costura importadas da China. Restou acordado que o pagamento se daria em 36 prestações mensais e consecutivas, com ajuste a cada 12 meses, conforme taxa Selic, a ser efetuado no domicílio do credor. O contrato estabeleceu ainda a incidência de juros moratórios no imposto de 2%. Aqui, do valor da parcela em atraso. E cláusula penal fixada em 10% do valor do contrato, em caso de inadimplência. Após o pagamento das 9 parcelas, Tiago foi surpreendido com a notificação extrajudicial enviada por Ronaldo, em que se comunicava um reajuste de 30% sobre o valor da última parcela paga, sob o argumento de que ocorreu elevada desvalorização no câmbio. Tiago não concordou com o reajuste e, ao tentar efetuar o pagamento da 10ª parcela, com base no valor inicialmente ajustado, teve o pagamento recusado por Ronaldo. Considerando o caso acima e as regras previstas no Código Civil, assinaram a opção correta. Caso Tiago consigne o valor da 10ª parcela por meio de depósito judicial, poderá levantá-lo enquanto Ronaldo não informar o assente ou não o impugnar, desde que pague todas as despesas. B. Na hipótese de Tiago consignar judicialmente 2 máquinas de costura com a finalidade de afastar a incidência dos encargos moratórios e da cláusula penal, este depósito será apto a liberá-lo da obrigação assumida. Presta atenção, a obrigação é de quê, filho? Não é de pagar? Não é dinheiro? Então, ele não pode estar aqui trazendo aí uma dação em pagamento, né? Letra C, obrigar o credor a receber uma obrigação diversa daquela que foi ajustada. Letra C, o depósito consignatório realizado por Tiago em seu domicílio terá o poder liberatório do vínculo obrigacional, isentando do pagamento dos juros de mora da cláusula penal. Preste atenção, a questão vai falar e a gente tem que ficar atento que o local de pagamento é lá no domicílio do credor. Então, se ele não fizer o pagamento no local certo, não haverá, então, esse benefício, que é um caso de ter cumprido a obrigação, né? Se liberar. Letra D. Tiago poderá depositar o valor referente à 10ª parcela sob fundamento de injusta recusa, porém não poderá discutir, no âmbito da ação consignatória, a abusividade e ilegalidade das cláusulas contratuais. Que conversa é essa? Vai sim, inclusive, vai justificar por que é que ele está fazendo aquilo, por que é que está havendo aquela... houve a recusa e a injusta recusa. Na verdade, ele está aqui cobrando, de repente, do nada, bota 30% em cima de uma parcela. Nós temos aí uma onerosidade excessiva. Então, a resposta, gente, é a letra A. Caso Tiago faça essa consignação da 10ª parcela por meio de depósito judicial, poderá levantá-lo, enquanto Ronaldo não informar o aceite ou não o impugnar, desde que pague todas as despesas. Tiago, onde é que tem isso? Letra da lei. Artigo 388 diz o seguinte: enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Show? Então, ele faz o levantamento e continua com a obrigação. Nós não temos aí quitação de nada, certo? Nem vai estar exonerado de nenhuma obrigação. 17º. A dação em pagamento é modalidade de obrigação facultativa, na qual o credor consente em receber objeto diverso ao da prestação originariamente pactuada. B. Modalidade de adimplemento direto, na qual o credor consente em receber objeto diverso ao da prestação originariamente pactuada. C. Causa extintiva da obrigação, na qual o credor consente em receber objeto diverso ao da prestação originariamente pactuada.
Modalidade de obrigação alternativa, na qual o credor consente em receber objeto diverso ao da prestação originariamente pactuada. Filho, o que é que a OAB quer saber com isso aqui, amor? Percebeu que ele só foi mudando aí o comecinho de cada um? Ele só quer saber se você entende que a dação em pagamento é uma forma de pagamento indireto. E que uma vez que o credor recebe, que o credor aceita, tem o quê, filho? Extinta a obrigação. Resposta letra C. Causa extintiva da obrigação, na qual o credor consente em receber objeto diverso ao da prestação originariamente pactuada. Artigo 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Atenção, ele pode consentir. Ele não é obrigado a receber, certo? Para você não ficar aí confuso. Artigo 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiro. Claro, né, nós vamos ter aí a clareza, porque isso é uma segurança jurídica. 18ª questão. Com relação ao regime de solidariedade passiva, é correto afirmar que a. Cada herdeiro pode ser demandado pela dívida toda do devedor solidário falecido. B. Com a perda do objeto por culpa de um dos devedores solidários, a solidariedade subsiste no pagamento do equivalente pecuniário, mas pelas perdas e danos somente poderá ser mandado o culpado. E C. Se houver atraso injustificado no cumprimento da obrigação por culpa de um dos devedores solidários, a solidariedade subsiste no pagamento do valor principal, mas pelos juros de mora somente poderá ser demandado o culpado. E D. As exceções podem ser aproveitadas por qualquer dos devedores solidários, ainda que sejam pessoais apenas a um deles. Não, não e não. Quando eu vou falar de exceção, nós só podemos ter aqui a exceção sendo aproveitada pelos demais devedores, se ela for algo que é comum e venha a ser envolver a todos eles. A gente está falando aqui, por exemplo, de uma prescrição. Se eu falo de prescrição, ela vai ser comum a todos os devedores. Mas se são exceções pessoais, nós não podemos ter essa imposição. Então, você vai lá e diz, eu fiz uma novação, tem uma compensação, a gente fez uma confusão. O que é que a gente tem nesse processo? Você vai mostrar aí outras formas de você ter resolvido aquela questão, ok? Mas isso ela é pessoal. Foi você e aquele credor que firmou esse negócio. Então, isso não vai aproveitar os demais, certo? Só o que diz respeito a você. Se houver atraso injustificado no cumprimento, por culpa, aqui a gente tinha conversado já em outra questão. O que é que acontece na solidariedade? Olha, se eu sou devedor solidário, tenho que cumprir uma obrigação. Não pude cumprir esta obrigação, fiquei em mora por culpa de um dos devedores solidários. O que é que nós vamos ter? Os devedores, como um todo, vão responder, não é verdade, pela coisa. Que se ela se deteriorou, do que é que tem acontecido, a sua perda. Mas as perdas e danos que têm esse caráter indenizatório, ela só é cobrada de quem, filho? Daquele devedor que foi culpado pelo não cumprimento da obrigação. Show? Então, perdas e danos, estou falando de forma ampla. O que a questão está colocando aqui é juro de mora. Juro de mora não é perda e dano, certo? O que é o juro de mora? Eu tinha que entregar dia X. No dia X, que eu tinha que entregar, não foi entregue porque o devedor C fez besteira, tá, filho? Papocou o negócio. O que acontece? A partir daquele dia X que era a minha entrega, né? Na sequência, eu começo a estar em mora. Não começo? Então, você, devedor solidário, ou seja, todos os devedores solidários, respondem por esta mora, certo? Agora, o credor que vem a reclamar perdas e danos, só entra contra quem? Contra aquele que provocou as perdas e danos. Tia, mas e aí? A mora também só veio porque aquela criatura lá acabou acarretando essas perdas e danos, acabou acarretando a perda do objeto. É justo todo mundo pagar? A lei entende o seguinte, todo mundo paga por esse juro, mas vai vir regressivamente em face de quem, filho? Em face, filho, do queridinho, do bonitinho, que acabou dando causa aí à mora ou até mesmo a perda da coisa. Entenderam? Então, nós teremos o pagamento da coisa, se a gente estiver falando de uma perda propriamente dita, então, vai ser pago o valor referente ao objeto, por quem? Por todos os devedores. Certo? Se eu estiver falando de uma situação apenas de mora, vai ser pago por quem? Vai ser pago por todos os devedores.
O credor vai reclamar perdas e danos. Quem é que vai arcar com essas perdas de dano? Apenas o devedor que provocou aquele dano, que impediu, de alguma forma, de ser cumprida aquela obrigação. E os demais que pagaram também esses juros aí, por causa dessa dívida, vão ter que pagar o credor, mas vem regressivamente contra quem? Contra aquele que causou perdas e danos. Entenderam? Acho que sim, né? A gente não pode ver a carinha de vocês, mas eu tenho desconfiado que sim. Se não estiverem dormindo, ó, tô ligada. Letra B. Com a perda do objeto por culpa de um dos devedores solidários, a solidariedade subsiste no pagamento do equivalente pecuniário, mas perdas e danos somente só pode ser demandado o culpado. Né, filho? Não é isso? Letra B. Deixa eu comentar aqui com vocês, não sei se eu comentei. Cada herdeiro pode ser demandado pela dívida toda do devedor solidário falecido. Nós falamos sobre isso já numa questão anterior, né? Aqui mesmo. O que a gente falou? Olha, quando eu vou falar de alguém, de um devedor solidário que, né, papum, saiu dessa para melhor, para pior, não sei, o que é que vai acontecer? Essa pessoa deixou herdeiros, esses herdeiros, em face dos herdeiros, nós temos uma quebra de solidariedade, certo? O que é que acontece? Vira uma obrigação divisível. Então, como eu tinha comentado anteriormente, se esse devedor solidário que faleceu devia 20%, certo? A cota dele daquela obrigação era 20%, vem para os filhos dele, no caso, supondo, né, que sejam os filhos dos herdeiros, eles vão dever o quê, tio? Entre eles quebra a solidariedade. Vem a divisão. Um vai dever 10% e o outro deve 10%. Os dois juntos é que vão dever esses 20% do pai. Mas na hora da exigência do pagamento, nós vamos ter essa exigência sendo tratada como uma obrigação divisível. Exige de um só aquela cota. E ele paga na medida, né, das forças da herança. Da mesma maneira, o outro herdeiro. Entenderam? Então, não vai prevalecer essa solidariedade entre os herdeiros. Entre eles, nós vamos ter a relação que a lei determina como a quebra dessa solidariedade, se tornando obrigação divisível. Cada um só é responsável pela sua cota e na medida aí da sua herança. Ok? Artigo 279 vai aqui justificar, gente, a nossa letra B, que a titia estava falando, impossibilitando a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, certo? Mas perdas e danos só responde o culpado. É isso, crianças, que a titia tinha para nós, certo? Eu espero que vocês tenham um bom proveito, que tenha sido claro. E qualquer coisa, filho, faz sinal de fogo, faz sinal de fumaça, toca fogo no mundo, mas pelo amor de Deus, leia a lei, entende os conceitos e faça uma boa prova. Cheiro da tia.